Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação e seguimos com a redação da CAF, mas antes, roda a vinheta. Top, né? Vamos lá, gente. Hoje o tema ele é sobre o afeto. Então vamos lá. Afeto, uma necessidade escassa. Foi o título para a proposta, o papel do afeto no desenvolvimento infantil. Então, olha só, o papel do afeto no desenvolvimento infantil. Então, lembrando, gente, que a CAF, ela exige um posicionamento de vocês. Ela exige que vocês tenham esse posicionamento bem marcado. Então, vocês vão ter que me dizer, esse papel, ele é positivo? Esse papel, ele é negativo? Qual é esse papel? Entende? Então, é nessa perspectiva que vocês têm que escrever a redação. Então, olha lá. Afeto, uma necessidade escassa. A novela Chiquititas, transmitida pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, exibe a história de um morador de rua jovem e sozinho, o qual, já que nunca tinha recebido carinho, apresentava sérias atitudes agressivas. Para além da ficção, situações como essa acontecem também na realidade brasileira. Desse modo, o afeto possui um papel primordial no desenvolvimento infantil. Diante disso, embora negligenciada pela sociedade atual, a atenção dada às crianças no cotidiano contribui para a formação e o equilíbrio emocional delas. Então, olha só, o que eu quero que você veja? Você usou aí uma alusão. Na CAF, esse tipo de retomada, ela não é bem vista. Por quê? Porque a banca entende que você deu uma forçada aí, tudo bem? Então, olha só, há tantas alusões que se relacionam a isso, há tantas alusões que se relacionam diretamente com esse tema, que ficaria mais fácil e melhor de você argumentar do que trazer aí as Chiquititas. Por quê? Porque as Chiquititas retratou aí, né, essa novela retratou crianças que viviam em condições, né, em orfanatos, sem pais. Então, quando você fala em afeto aqui, nesse sentido, você está falando também de crianças que não têm pais ou crianças que têm família e mesmo assim não recebem o afeto. Então, você percebe que tem aí uma lacuna entre a alusão e o seu tema? Percebe aí que tem essa diferença? Então, é nesse aspecto que você tem que ter cuidado. Atenção redobrada para você não tangenciar, para que você não traga uma alusão diferente daquilo que você deveria escrever, tudo bem? Então pense assim comigo, as Chiquititas, elas não trazem assim todas as pessoas que não recebem afeto. São o quê? São crianças que vivem sem pais em um orfanato. Então, é nesse sentido que você precisa estruturar a sua redação. Tudo bem? E aí você colocou, o afeto possui um papel primordial no desenvolvimento infantil. Por quê? Por quê? Ok? E aí, assim, ó, quando você coloca que ela é negligenciada pela sociedade atual, cuidado para não generalizar. O que isso significa? Às vezes você traz como se fosse toda a sociedade, todas as pessoas, todo mundo, e na realidade não é isso, né? É grande parte. Tudo bem? Nesse viés, a população despreza, então, mais uma vez, problema aí de generalização, e não leva a sério o fato de que demonstrações de cuidados recebidos na infância são capazes de moldar o ser humano quando adulto. Consequentemente, eles sofrem sérios distúrbios afetivos. Quando que eles sofrem sérios distúrbios afetivos? Quando eles não recebem essa demonstração. Então, qual é o papel do afeto nesse sentido? É de moldar esse ser humano, né, transformá-lo em uma pessoa melhor, transformá-lo em uma pessoa humana, com amor, empatia, respeito, piriri, pororó. Conforme o conceito de banalidade do mal trazido pela socióloga Hannah Arendt, após a ação agressiva ocorrer 1000 vezes, as pessoas param de vê-la como errado, ou seja, depois de muitos cidadãos duvidarem do papel do afeto no desenvolvimento infantil e não olha lá o pronome, ele retoma o pronome. Aos pequenos, o povo normalizou esse triste cenário. Mais uma vez você está generalizando. Então evita
O povo normalizou, toda a sociedade, a população despreza, todas as pessoas não gostam, todo mundo evita. Então, evita esse tipo de construção que generalize. Ainda destaca-se a importância da divulgação de informações e estudos acerca da pauta, para que não haja dúvidas sobre os impactos dos gestos diários sobre a personalidade dos futuros profissionais que se colocarão nos institutos educacionais e no mercado de trabalho. Como assim? Tá vendo? Olha só, você tem que falar, meu amor, preste atenção. Na ACAF, você tem que ter muito cuidado com a escolha da alusão. Hannah Arendt, o Bauman, Saramago, essas alusões batidas, alusões coringas, elas não são bem vistas. Por quê? Porque quando você traz essas alusões coringas que se encaixam em qualquer tema, a banca desconta ponto lá na sua argumentação, lá na sua expressividade. Então, para evitar problemas nesse sentido, você escolhe alusões bem relacionadas, alusões que sejam intimamente relacionadas àquilo que você escreveu. Percebe que você não está respondendo aquilo que a banca pediu. Qual é o papel do afeto para o desenvolvimento infantil? O papel do afeto é para que essa criança cresça em segurança, cresça em alegria, cresça em tranquilidade, que essa criança consiga estudar, consiga se dedicar, consiga se desenvolver, para que essa criança tenha aí uma rede de apoio, entendeu? Então, esse é o papel do afeto. Para que essa criança aprenda a ser um adulto afetuoso, aprenda a dar esse afeto a outras crianças e aí o ciclo se renova. Na realidade, você está trazendo os problemas da falta desse afeto. E a proposta ela não solicitava isso, ela solicitava o papel do afeto. Então, qual é o papel? Responda a essa pergunta. Qual é o papel do afeto na formação, no desenvolvimento infantil? E aí perceba que quando você me traz aqui, ó, você traz a Hannah Arendt, olha só, você coloca aqui, ó, depois do ou seja, você coloca como se fosse um comentário padrão. E aí a banca vai abominar a sua nota. Por quê? Porque você não pode trazer comentários e alusões muito genéricas, que se encaixam com qualquer tema. Então, ainda que isso seja fácil para você, para a banca isso não faz sentido. Por isso que a maior parte dos alunos tira notas baixas na ACAF, porque a maior parte dos alunos traz apenas alusões coringas, repertórios que já são, batidos. E aí, quando você vem aqui, ó, você traz a importância da divulgação de informações e estudos acerca da pauta, para que não haja dúvidas sobre os benefícios os impactos dos gestos diários sobre a personalidade dos futuros profissionais que se colocarão nos institutos educacionais. Eu acredito que essa importância do afeto, que esse papel do afeto, ele vai muito além ao mercado de trabalho. Ele vai muito além daquilo que o mercado de trabalho diz, entendeu? Então, eu acredito que faça muito mais sentido você falar nesse desenvolvimento enquanto pessoa e não no desenvolvimento laboral apenas. Então, é nessa perspectiva que você tem que ter esse cuidado na redação, tudo bem? E aí aqui, ó, você perde ponto em coerência, porque você tá falando do desenvolvimento infantil e aí do nada você já vem para a questão do trabalho, tá? Ademais, é oportuno comentar que tanto a família quanto a escola determinam a empatia do indivíduo e a ausência delas contribui para o aparecimento de características desagradáveis, ódio, soberba e indiferença. A ausência delas o quê? A ausência da família e da escola ou qual a ausência? E seria a ausência sob qual perspectiva? Tá? Então percebe, aí eu vou ser bem chata nessa questão. Percebe que você tá focando, dando ênfase às consequências de não se ter afeto. Você poderia ter feito isso? Poderia. O problema está no fato de que você não está me dizendo qual é o papel do afeto. Então, o papel do afeto é evitar que essas crianças tenham esse problema. O papel do afeto é possibilitar que elas tenham segurança. O papel do afeto, e aí você vai trazer esses papéis aí. Mas sempre focando no tema.
Por quê? Porque atender ao tema, não fugir do tema, não tangenciar do tema, é um critério muito avaliado pela CAF. E a partir do momento que você foge do tema, que você tangencia o tema, todos os seus outros critérios vão ser penalizados. Você vai perder ponto na argumentação, na coesão, na coerência. De acordo com Immanuel Kant, o homem, olha lá, mais uma alusão aí, ó, uma alusão coringa, evita, tá? Olha lá. De acordo com Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Assim, seus aprendizagens consoantes ao que lhe foi ensinado na infância contribuem para o que ele será e como agirá na maior idade. Olha lá, isso aqui, ó, é simples. Isso aqui, ó, é coringa. Isso aqui é engessado. Isso aqui é padrão Enem, ok? Por quê? Porque esse repertório, ele é pertinente, ele é produtivo, ele é legitimado. Mas para a CAF, isso significa senso comum. As bancas, gente, elas são bancas diferentes e é por isso que vocês têm tanta dificuldade em fazer a redação da CAF. Por quê? Porque você não pode trazer esse tipo de alusão. Então, olha só, você está falando de soberba, indiferença, de ódio, e daí do nada você já traz o Immanuel Kant, e aí você traz ali e fecha ele no período dele, e aí depois já traz a argumentação. Percebe que aqui poderia ser qualquer tema e aqui poderia ser qualquer comentário, que essa alusão seria a mesma? Então, é isso que a CAF abomina, ok? Entretanto, o conteúdo teórico não anula a necessidade de uma relação afetiva, até mesmo na sala de aula, entre aluno e professor, para individualizar a educação. Com isso, a arquitetura cerebral não será comprometida pelo amor não demonstrado. Aqui ficou bem confuso, né? O que você quis dizer? Olha lá, a arquitetura cerebral não será comprometida pelo amor não demonstrado. Quem disse isso? Como que você sabe disso? Qual é a fonte dessas informações? Vale dizer ainda que a intensidade do carinho influenciará positivamente na capacidade do indivíduo de encarar os problemas da vida de uma forma pacífica. Olha lá, aqui, ó, ortografia, tá? Grafia. E olha só, como que você sabe disso? Qual é a fonte dessas informações? Aqui você vai ser penalizada por uma abordagem superficial. Como que você sabe disso? Da onde que você tirou que essa pessoa vai receber isso? Entendeu? Então perceba que você nem retomou a palavra papel e você tem que retomar a todo tempo o papel do afeto, o papel dessa demonstração, o que está por trás disso, como isso resolve o problema, etc. Tudo bem? Portanto, é indiscutível que as crianças que recebem mais afeto tendem a se desenvolverem melhor e a reagirem de maneira mais consciente às situações que a vida lhes propõe. Logo, compreensão, ortografia, carinho, solidariedade, calma, paciência e principalmente amor são virtudes que os pais e professores devem ter para aprimorar o bem-estar das crianças. Conclusão, ok, né? A conclusão aí você retomou aquilo que você acabou escrevendo no texto, conseguiu aí cumprir com o propósito do gênero, mas o que me preocupa é bem essa questão do conteúdo, tá? Então você tem que ter essa atenção para não fugir do tema, para não fugir da proposta. E aí, gente, se vocês derem uma maratonada aí nos vídeos do canal, vocês vão perceber que a grande maioria das notas baixas, elas ocorrem justamente por esse tangenciar, por esse não abordar a proposta da maneira como deveria, por fugir do tema, tudo bem? Então vamos lá, prova tá chegando, ênfase aí nas produções, ênfase nas correções. A nota dessa redação eu vou liberar apenas para a aluna. E se você quiser ser meu filho para a CAF, agora no meio do ano já não dá mais tempo, mas para o final do ano, meu filho, as inscrições estão abertas e o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora escrever redação? Bora, meu filho!